Está começando o podcast Alternativa no Ar. E você que está em casa, não se esqueça, compartilhem com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar, deixe seu like e acione o sininho. E o nosso podcast está sendo transmitido pelo YouTube e também pelo Facebook da Alternativa Online. E a nossa convidada de hoje, gente, olha, é muito especial. Ela estudou cinema na Universidade Federal Fluminense, foi diretora e roteirista do famoso filme Gaidin, Caminhos da Liberdade. Tezuka Yamazaki, obrigado por ter aceitado nosso convite. Opa, tudo bem? É um prazer, Joey. Nossa, lá Tezuka. Conversar um pouco. Nossa, a gente já se encontramos várias vezes, né? Já participando de muitos eventos juntos, temos muitos amigos em comum, e a gente não poderia estar de convidar você para participar, que nosso podcast a gente tem convidado várias personalidades Nikkeis que têm feito histórias, né? E a gente quer registrar realmente todas as pessoas que têm dado muito orgulho para a gente. E você é uma pessoa que sempre nos deu muito orgulho, né? Por tudo que você tem feito, pela sua trajetória, e a gente quer conhecer muito, assim, da sua vida, assim, da Tezuka. Quem é a Tezuka Yamazaki, né? Então, eu vou estar puxando algumas coisas, assim, lá de trás. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá, o que puder falar. Tezuka, os seus avós maternos, né, vieram de Fukuoka, né? E os seus avós paternos de Chiba, é isso mesmo? Isso. E os seus avós maternos lá no Japão, você lembra, você sabe o que eles faziam nessa época lá? Olha, eu sei que quando a minha avó saiu, ela saiu de lá com 14 anos, acho que a família trabalhava com madeira, entendeu? Não sei se tinha alguma coisa a ver com o Tanoshimaru, não sei o quê. Depois veio a guerra, quer dizer, ela veio para o Brasil, aí, com o tempo, com a guerra, um irmão fez um hotel lá em Fukuoka, Hakata, chamado Hakata, se não me engano. Aí um outro irmão ficou lá em Tanoshimaru, não sei, não Mas eles tem... trabalhavam, eles faziam com construção também, com madeira, Não, é isso? eu acho que era venda de madeira, não tenho certeza não, entendeu? Ah, tá. E da parte dos avós paternos, lá em Chiba? Lá em Chiba, meus avós paternos não vieram para o Brasil, quem veio foi meu pai. Naquele grupo de estudantes de agronomia, entendeu? Que se formavam para vir para o Brasil. Então, ele veio basicamente recém-formado e eu acho que logo ele veio para Atibaia aqui, se não me engano, para a família Aikawa. Então, vinham assim, grupos, entendeu? Que iam trabalhar com alguma família japonesa aqui. Ah, tá. Então ele já ficava já tinha famílias esperando ele para Exato. morando junto. É bem diferente da situação da minha avó, que foi logo no começo, foi em 1917, eu acho, e ela veio com os tios, veio meio que para tomar conta das crianças e acabou não conseguindo voltar como ela queria, e com muito dinheiro, entendeu? Ela acabou ficando, se casou, teve filhos, aquela coisa toda. Agora, meu pai não, já veio numa outra situação, entendeu? Entendi. E na região que ela foi para qual região? Ela foi para, eu acho, que é ali perto de Ribeirão Preto, entendeu? Era uma fazenda chamada Santa Rosa mesmo. Entendi. Outro dia até fiquei pensando, será que ela não trabalhou lá na fazenda do Santos Dumont, entendeu? Que era uma olha, fazenda gigantesca, né? Sim. O pai dele era conhecido como Rei do Café. Olha, já. Mas eu acho que não, porque a turma dela, por exemplo, fugiu da fazenda, entendeu? E pelas informações que eu tenho, o Henrique Dumont era bem mais moderno, sabe? Tinha uma relação assim, menos escravagista, entendeu? Com o pessoal. Entendi. E aí seus avós, né, vieram, né, foi o seu avô, né, paterno, né, veio de forma diferente, como praticamente um recém-formado, né, veio com... Não, meu pai que veio. O seu pai?
Ah, tá. Eu sou neta de japoneses por parte de mãe e filha de Tá. japonês por parte de pai. Ah, Eu, tá, entendi. eu brinco, eu falo que eu sou Nisei Han, Nisei Han, metade é isso Nisei, aí. metade francês. Metade, é. Ai, que legal. E os seus pais, né, eles se conheceram, foram através de Omiai, né? Sim, sim. Naquela É, época era basicamente, quer dizer, havia alguns casos assim que fugiu da sim, regra, sim. mas meu pai foi apresentado, entendeu, como candidato para se casar com minha mãe era filha única, entendeu? Aham. Então, E, a sua mãe, na verdade, teve um outro, né, um irmão que ele chegou a falecer, né? Que ele ficou sim, doente, né? E assim, faleceu, né? é, Então só ficou ela como única. tem uma história triste, porque ele era bebê, eu acho que ele tinha uns 2 meses, alguma coisa assim, Certo. e estava com muita febre, e não tinha Hum, médico, nem farmacêutico por perto, entendeu? E certo, aí um certo. amigo da minha avó falou assim, enrola o menino com um pano úmido, quente, entendeu? Enrola a barriga dele que vai melhorar, não sei o quê. E o Hum, menino acabou morrendo. E minha avó nossa, carregou essa culpa assim, durante muitos anos, poxa vida. como se ela fosse responsável pela morte do garoto. Mas não havia Caramba. condições, É, não, entendeu? Ele né, morava no antigamente era mato, bem né? difícil. É, caramba. Então, aí no caso, a sua mãe era filha única, né? É. E a sua avó, né? Ela assim meio que via o seu pai, né? Como até assim como se fosse um futuro herdeiro, né? Da É, família, né? seria Né? o, Porque ela, seria o na filho que época, ela ela não já tinha tinha. fazenda, já. Já tinha, nesse tempo ela já morava em Atibaia. Eles, logo depois da Segunda Guerra, eles compraram uma fazenda de batatas, entendeu? E aí a ideia era que meu pai assumisse, entendeu? Ah, Desse entendi. continuidade ao trabalho da minha avó. Mas o problema é que tanto o meu pai como minha avó, os dois eram de personalidade muito fortes, entendeu? E uma relação de conflito muito grande, então eles não se davam, né? Ah, tá. Eu, É o seu pai e a sua avó, e o meu a pai e minha sogra. avó. É Meu assim, o pai, pai é o famoso sogra e o genro que não se dá bem. mas o meu pai era muito idealista e minha avó já tinha uma prática de vida, né? Já tinha Ah, sofrido muito, quer dizer, nessas alturas já tinha 20 anos de luta aqui no Brasil e era sim, muito prática, né? Então, como fala, as propostas não se coadunavam. entendi. E aí foi muito difícil a relação dos dois. Entendeu? E foi daí que seu pai acabou querendo ir embora foi embora de Atibaia para Belém Velho, isso? Ele teve uma proposta de trabalho, acho que tinha um amigo que estava trabalhando no Rio Grande do Sul e chamou Aham. meu pai. E Ah, foi então que ele foi. Minha mãe já foi logo depois grávida, entendeu? E eu nasci meio que por acaso lá no Rio Grande do Sul. Mas então você aí foi era em muito Porto Alegre, frio. você, né? Porto Alegre, Belém Velho é uma espécie de um bairro assim de Porto Alegre. E aí a minha mãe ficou muito preocupada, porque lá fazia muito frio, e claro que eu acho que a vida não era fácil, entendeu? Sim, E sim. ela pediu para minha avó que ajudasse na volta, entendeu? Dela ou na minha ida, entendeu? Para Uhum. Atibaia. E foi assim que a gente voltou e logo depois meu pai veio atrás, entendeu? Ah, tá assim, assim, de uma forma a, tentou uma tentativa de reativar de novo, né? É, é. A sua avó com o Mas, seu mas, pai, né? mas, mas era um drama, entendeu? Aham. Porque a minha avó, claro, a única filha, a única Sim, neta sim. nessa época, entendeu? Então ela mandava assim. Tinha uma história que meu avô contou que eu morria de rir, que assim, que ele ia com a caminhonete e levava, assim, sei lá, uma cama, uma mesa, porque eles moravam em Boa Vista. E minha avó morava Aham. no bairro do Rosário. Aí meu avô chegava lá com alguma coisa, sei lá, cobertor, sei lá, coisas assim, entendeu? E aí Aham. precisava deixar na estrada e ir embora, porque meu pai ficava furioso, entendeu? Ah, Mas ele eles não se falavam. Né? Que, na verdade, era meu pai. Eu acho que ele era muito turrão, entendeu? aham, entendi. Bem de rondinha, assim, né? Bem japonês, né? É. Ai, ai, ai. Tipo, a minha E, filha vai e, ser advogada, entendeu? Sacou? e essa época que você nasceu, né? Lá em Porto Alegre, é uma época que praticamente nem tinha muito Nikkei lá, né? Porque Não, foi.
Você sabe, Joey, que há alguns anos atrás saiu uma matéria grande assim que acabou aparecendo na minha mão, que era a comemoração dos 50 anos da imigração japonesa lá Porto Alegre. no Rio Grande do Sul. Eu virei e falei, ué, mas eu tenho mais de 50 anos, entendeu? Alguma Ah, coisa também. Eu tinha nascido ah, antes da imigração. caramba! Mas, enfim, mas eu acho que o forte da imigração mesmo aconteceu depois, entendeu? Então foi por esse documentário aí que você percebeu que eles estão comemorando 50 anos, mas você nasceu em 49, que É, 70 anos praticamente, né? 20 anos antes, né? quer dizer, a ida do meu pai foi uma coisa muito particular, muito, Sim, a muito trabalho também, ocasional, né? né? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul que está assistindo já sabe, gente. Tijuca Yamazaki, ela tem mais história, nasceu aí antes Mas eu da tinha, comemoração, aí, né? mas eu tinha imigração japonesa ali. Merece aí uma homenagem também do Rio Grande do Sul, viu? Ai, que legal. E, é, depois que vocês voltaram de novo para Atibaia, que a sua irmã Yurika nasceu? Foi. Ela já nasceu em Atibaia mesmo. Bateu Atibaia, exato. A gente Ah, tem uma tá. diferença de 2 anos e meio. E depois que a sua irmã nasceu, aí seu pai, né, acabou precisando ir para o Japão, né, que ele teve alguma proposta de trabalho, que ele teve que ir para lá, Não, não, na retornar ao verdade Japão. foi o seguinte, a relação do meu pai com a minha mãe era muito, da minha avó era muito conflituosa. E claro Certo. que chegou um determinado momento que aquele casamento estava difícil, entendeu? E para minha avó também. Eu acho que minha avó era muito turrona também, entendeu? Eu acho que ela forçou a barra para que eles se separassem, entendeu? E meio que pagou a Ah, passagem para meu pai ir embora, entendeu? Então é puxa vida. um trauma assim na família. Claro, o japonês tem essa coisa de não contar direito a história, entendeu? Sim, E sim, eu fui sim. deduzindo, porque eu acabei pesquisando a história da família e fui deduzindo as coisas. E aí ele acabou voltando por. Você sabe, logo depois da Segunda Guerra, Sim. os japoneses principalmente, mas quase todo mundo, estava assim, tava numa preocupação muito grande de sobrevivência. Tinha que Sim, sim. plantar, tinha que comer, entendeu? Não, não era tempo de sonhar. E meu pai era muito idealista, era muito romântico, entendeu? Era sonhador, tinha vários projetos assim completamente fora da casinha dessa época Certo. de pós-guerra. E aí a briga com a minha avó, assim, era federal. Entendeu? E Então, você eu tinha acho que ele quantos ficou anos quando muito ele foi para o frustrado. Japão? Como? Você tinha quantos anos, mais ou menos, quando ele Não, foi eu para o tinha Japão? 3 anos e pouco. Ele morreu Ah, quando eu 3 tinha anos. 4 anos. Então você não tem muitas lembranças, né, assim, São do seu pai. pequenas lembranças, muito vagas, entendeu? Muito vagas. Aham, entendi. E, e seu pai acabou indo para lá e ele acabou falecendo lá no Hum? Japão mesmo, né? Aí acabou não retornando mais ao Não, Brasil, não, né? não. Eu fui conhecer a família muito só quando fui preparar o gaijin, aí eu fui lá em Tiba visitar, conhecer meu avô e minha avó. Minha avó já tinha acabado de falecer, conheci meu avô, e eu vi que a família era muito austera, entendeu? Meu avô lá era desses japoneses assim, Samurai. não era, não, acho que não era samurai, mas era desses assim eu via assim meus tios, eu conheci um dos tios que veio trabalhar em Uzi Minas, engenheiro. Ah, Eu vi o meu tio abaixando a cabeça, assim, todo mundo abaixando a cabeça para o meu avô, e eu era assim, a ó, brasileira que chegou lá, que não sabia se comportar, entendeu? Não, não, não conseguia ficar ajoelhada para comer ali, entendeu? aham. Aí eles trouxeram uma cadeira para mim, e para mim era meio que tudo permitido. E aí eu achava muito engraçado, e via todos os velhos tios lá abaixando a cabeça do meu avô, que tinha 90 anos na época, entendeu? Caramba, é bem assim, código rígido, né? Era bem Ai, que japa, legal. japa Tradicional, conservador, conservador, né? antes da Entendi. guerra. Entendi. E depois que seu pai foi embora para o Japão, aí sua mãe ficou aí sozinha com você e com a Yurika, né? E ela até, assim, para poder, né, dar sustento para vocês, ela acabou abrindo uma escola de costura, é isso? E essa história da minha mãe é muito interessante. Quando ela, adolescente, um pouco, acho que já estava assim, na proximidade da guerra,
E a minha avó ficou muito preocupada com ela, porque às vezes ela tinha que, a minha avó tinha que ir para a roça, meu avô saía muito porque ele vendia as coisas fora, entendeu? E a minha mãe, pré-adolescente, estava muito à mercê de qualquer tipo de agressão, porque naquela época os brasileiros achavam que, como eram inimigos dos japoneses, entendeu? Eles Sim. invadiam a casa. Teve uma situação assim do cara que apareceu para roubar. Então, minha avó, preocupada, colocou a minha mãe na escola Cama, em São Paulo. A Camação, a Cama. famosa escola, né? Ah, Que de era, corte e costura, né? que era corte e costura, mas lá se ensinava o japonês, escrever, falar, entendeu? Sabe? Tinha bordado, culinária, jogavam um Era uma escola tênis. para ensinar as mulheres a casarem, não é uma coisa assim? Pois é, isso era muito importante, porque você imagina as famílias japonesas no interior, entendeu? As Ah, meninas todas crescendo no meio da roça, sem preparo nenhum para construir uma família ou para se comportar como alguém com uma certa educação. Então, elas iam para a Camaçã. E vinha gente do interior, do Mato Grosso, Paraná, essa coisa toda. E minha mãe foi para lá. O fato da minha mãe já ser brasileira, entendeu? Aconteceu que durante a Segunda Guerra Mundial, a aclamação teve que botar o nome da escola em nome da minha mãe para não perder a escola. Isso foi nossa, interessante, porque minha mãe logo passou a ter um cargo de confiança, apesar da pouca idade. nossa. E quantos anos ela tinha nessa época? Ela tinha uns 20 e poucos anos, entendeu? 20 e Acho poucos anos. que Caramba. Porque ela era uma das únicas que era nascida ainda no no Brasil, Brasil. era brasileira, tinha nacionalidade brasileira, É, que se tivesse com alguma outra pessoa que era japonesa, eles podiam, o exército, né, confiscar a a escola. ditadura ia confiscar tudo, né? Exato. E a minha mãe, Ah, quer dizer, minha mãe se casou com 25 anos, então até os 25 anos ela ficou na Alcamaçã, entendeu? Aí ela foi ah, logo depois ela foi para Porto Alegre, Atibaia. Quando meu pai morreu, ela viúva, o que que ela fez? Ela fez uma escola em Atibaia nos moldes da Camaçã. Então vinha muita menina do interior se preparar para casar, para costurar, para saber que conversar, legal. para Então, quer dizer, a escola foi posteriormente a quando ela primeiro estudou, ela estudou, aí depois que ela abriu a fazer escola, isso? escola, exato. Então, a Camaçã Ah, era a referência dela. referência, E entendi. aí, outro dia me dei conta que minha mãe, na verdade, fez o primeiro grande centro cultural em Atibaia. Por quê? Porque, além de Ah, escola, bordado, ela trouxe professor para fazer um Nihongaku, trouxe professor de Odori. Eu lembro que teve um professor de japonês lá que sabia dançar, ele até ensinou dança de salão, entendeu? Sabe? nossa! Então foi o início do Caicão praticamente, né? Nessa época, É, né? ela promovia, por Nossa! exemplo, desfiles de moda com as alunas, entendeu? Sério, Então, sério. havia ali Ikebana, por exemplo, entendeu? Sabe? Uhum. Então, havia Nossa, ali então nessa realmente. escola dela, era a Escola de Corte e Costura São João, uma espécie de um Hum, centro cultural. Então, não apenas vinham meninas para aprender costura e fazer esses outros cursos, como também alguns pais de algum menino que vinha, ou menina que vinha estudar ali, fazer o segundo grau em Atibaia, sim. pediam para ficar ali, entendeu? Então a casa a escola virou uma espécie de pensionato, não apenas para as alunas, mas também para quem tinha que estudar em Atibaia. Então, durante um tempo muito grande, a minha mãe foi uma referência muito importante em Atibaia, para formar, para preparar as mulheres para o casamento, para serem meninas bem criadas, essa coisa. Eu tinha uma filha que era um mau exemplo, digamos assim. Ah, Né? como assim, mau exemplo? Porque eu adorava brincar na rua, eu adorava jogar, brincar de bolinha de Mãe de gude, gude. de escorregar com papelão no morrão, entendeu? Sabe? Eu, Era eu, bem assim, eu, aquela eu, coisa de moleque, né? Gostava de eu, brincar com a molecada, né? exato, eu não tinha afinidade com brincadeiras de boneca, essas coisas todas. Então, o que, Aham. que minha mãe fez? Ela me mandava para São Paulo durante as férias para fazer curso de odori. Porque Odori, olha assim só. eu passava a ser treinada para ter pelo menos um gestual mais feminino, eu acho.
O que foi muito bom, entendeu? Não era muito boa aluna, mas isso depois, futuramente, na minha profissão como diretora, foi assim, um aprendizado muito útil. E além disso, eu achava, minha mãe tinha umas sacações muito legais, entendeu? Porque como eu Aham. manifestava o desejo de querer fazer arquitetura, ou alguma coisa ligada às artes, o que ela fez? Ela me botava em cursos de pintura e ela Que chegou a pintura. trazer o Okinaka, pintor lá do Grupo Save, para dar um curso em Atibaia. E O ela Kinaka, formou o grupo. ele era de São Paulo mesmo? Ele era de São Paulo, ele veio para Atibaia para dar o curso. E foi Caramba. interessantíssimo, ele até fez um quadro ali da Igreja Matriz que a gente tem em casa, entendeu? Mas Aham. essa preocupação da minha mãe de me dar instrumentação para me preparar para um dia sair de Atibaia foi muito importante. Ela vivia dizendo assim: vocês têm que estudar, estudar é coisa muito mais importante na vida. Não fiquem como eu, vocês vão sair, vão para São Paulo fazer a universidade, entendeu? Ela só não Caramba. contou que eu fosse mais distante de São Paulo, né, do que ela imaginava. Mas esse incentivo que minha mãe deu foi fundamental para mim, eu acho, e para me liberar para depois poder fazer cinema. Se eu não tivesse essa força dada pela minha mãe, entendeu? Eu jamais poderia fazer cinema. Sim, sim. Mas teve uma fase da sua vida, na infância, não sei se foi na infância, que eu queria até entender, que você teve assim, meio que quase que um bloqueio assim, cultural, que você não queria aprender o japonês, né? Que você queria mais. É, Mas foi nessa época que ela tá, por isso que ela estava assim, sempre colocando você para fazer pintura, fazer todas as atividades? é. Ela não viveu o problema que a minha geração viveu, esse conflito de identidade, porque minha mãe foi criada como uma japonesa. Ela Sim. sempre foi mais japonesa que brasileira. Ela sabe falar melhor japonês do que o português, entendeu? Sabe? Por causa do Akama-san, né? Depois foi casada com um japonês, tudo isso. Então, é, é, era meio difícil, e eu também não conseguia entender que eu tinha dificuldade de aprender o japonês, porque era muito difícil ser brasileira e ser japonesa. Né? Sim, sim. A família dizia assim: você é japonesa, tem cara japonesa, tem nome japonês, tem que falar japonês. Aí eu ia para o ambiente brasileiro que havia, naquela época, assédio, entendeu? Sabe? Havia preconceito, né? E, e piadas, inclusive. E aí eu sentia, eu devia perceber assim, na minha adolescência, que eu não podia ser tão japonês, eu tinha que ser mais brasileiro, entendeu? Então eu acho que eu tive um bloqueio para falar japonês, para aprender o japonês, e esse bloqueio, ele um pouco que foi rompido durante a produção do Gaijin Caminhos da Liberdade, que foi o meu primeiro filme. Sim, E sim. de repente eu desandei a falar japonês, foi muito engraçado. Eu tinha intérprete de tudo isso, desandei a falar, mas aí descobri que eu estava falando um japonês infantil. É. Aí não ficava bem, entendeu? Uma Aham. diretora, entendeu? Aham. Falar como se fosse criança. Ah, Mas essa preocupação que minha mãe tinha de municiar a gente, entendeu? Sabe? Para se colocar na vida como descendente de japoneses, entendeu? Então tinha que falar bem japonês, tinha que abaixar a cabeça, né? Para falar com, com qualquer família japonesa. E não abaixar assim, não era abaixar direitinho. E eu não sim, sim. conseguia, entendeu? Era muito difícil. E até assim, você chegou a ouvir, né, de algumas pessoas, assim, talvez até falar justamente o contrário, que você queria, assim, sair, estudar, e pessoa, não, Tizuka, não estuda muito, você não pode estudar muito. Você chegou a ouvir isso também? Né, É? eu lembro que tinha o Takebaya-san, que era uma liderança aqui em Atibaia, muito amigo Ah, da família, e era muito preocupado com a gente, porque minha mãe viúva, com duas meninas, né? ah, E filha única, essa coisa toda. Aí um dia, eu tinha uns 15 anos, o Takebaya-san veio para mim e falou assim: Tsuka,
cuidado, não pode estudar muito, porque se você estudar muito, depois não vai conseguir encontrar marido. Marido, você tem que ser só Ter de casa. marido, ter marido era a coisa mais importante do mundo, entendeu? Sim, Sabe? sim. E a preocupação dele é que eu fizesse família, que eu me casasse, possivelmente com um japonês, entendeu? Eu tivesse uma família. Então eu não podia estudar muito. Porque naquela época já tinha assim, muita gente que saía para estudar, mas eram poucos, né? Quer dizer, já tinha muita gente. Já tinha muita gente saindo para estudar, Sim, mas na verdade eram poucos, porque na família sempre os mais velhos ficavam ainda para dar continuidade à plantação, aos sim, sítios sim, sim. que tinham, essa coisa toda. Então, eu fiquei meio espantada com isso, e aí que me deu mais vontade ainda de fazer a universidade. Ah, e foi na sua adolescência também, que você lá em Atibaia, né? Você chegou, aí nessa época da sua adolescência, já existia a associação aí, tinha Caican, tinha Undokai, essas coisas, né? Tinha, a gente frequentava muito, porque minha mãe, como tinha escola, era convidada para ir a todos esses eventos. E a gente ia, Sim. um dokai. Eu lembro que eu gostava muito de ver sumô, eu ia com a minha mãe assim, nos campeonatos de sumô até fora de Atibaia. Ah, que Judô, legal. eu quis fazer judô, entendeu? Sabe? Quer dizer, tinha um lado meu que era atraída por essas atividades. Mas o programa que eu mais gostava era todas as quarta-feiras no Caical, a exibição de cinema japonês. Eram duas sessões. Então eles passavam aquele, que era a época de rolo, né? Que vinha o Filme de rolo, caminhão, entendeu? Sabe? caminhão, Montava passavam lá na parede, o colocava projetor, um exato. lençol grande, sei lá, na frente lá e ficava assistindo, né? Ah, E aí passava sempre. O primeiro filme era sempre um filme assim para a juventude, entendeu? E o segundo era um filme mais adulto. austero, né? Anos depois eu vi muitos clássicos japoneses, né? Sabe? Kurosawa, Mizoguchi, não sei o que, entendeu? Mas quando, Porque nessa época, né, Tizuka, que você, assim, você vê nesses clássicos, né, japoneses, você criança, assim, naquela época isso já foi fazendo parte, te alimentando, assim, até, talvez, do que você faz hoje? não, eu não tinha nenhuma noção do que era cinema e nem tinha vontade de fazer cinema, nem sabia que cinema era uma profissão, entendeu? Aham, Mas o fato de ter visto muito filme japonês, eu acho aham. que influenciou muito a minha carreira, a minha formação. Porque era dois filmes por semana. E depois, Caramba. quando pararam de exibir via caminhão, assim, lá no Caicã, os filmes eram exibidos no Cine Atibaia, na cidade, entendeu? Ah, tá. Então, durante muito tempo eu vi muito filme japonês, até que acabou porque acabaram de importar os filmes, entendeu? Houve toda essa transformação na indústria cinematográfica japonesa também. Sim, sim. Mas eu só sei que mais tarde, quando fui estudar cinema, eu fiz, nossa, eu já vi esse filme. Ah, esse é um clássico que eu vi, entendeu? Olha que legal. Foi incrível. Sabe? Então E eram os você teve clássicos, uma. bons clássicos, entendeu? Sim, então Os você tem uma melhores. riqueza, né, foi absorvendo uma riqueza cultural muito forte, que depois, posteriormente, isso te influenciou Uhum. bastante, né? Que legal. E foi em 1964 que você mudou para São Paulo, né? E a Eurica até foi depois, né? E nessa época, quando você chegou em São Paulo, aqui em São Paulo, na Liberdade, lá tinha, né, os antigos Cine Niterói, Cine Joias. Você chegou a também assistir os filmes nessa época aí, no início desse tempo? Não, sabe que quando eu lembro quando era criança, era tão criança que era assim, vez ou outra meu avô ia para São Paulo, entendeu? E levava a gente. Então ia assim, era uma caminhonete, sentava meu avô, a minha avó e Aham, minha mãe e eu, a Yurika ia no colo e eu ia nos aham. pés da minha mãe porque tinha uma reentrância assim. Então eu tinha uns 6 Ah, anos, 7 anos, 8 anos por aí. E o caminho era tão longo para São Paulo, que era estrada de terra, que eu lembro que meu avô parava na cantareira, ali naquela mata, para fazer sim. o, a parada para o xixi, entendeu? Aham. Sabe? E a gente chegava em São Paulo, acho que um pouco antes do almoço, a gente ia almoçar no Cine Niterói, no restaurante de Niterói, Só que legal. e depois pegávamos duas sessões de cinema. Um no Cine Caramba. Niterói e outro era no Nippon, no Joia, Nikkatsu, sei lá, entendeu? Aham. Então,
havia não porque eles queriam me alimentar de cultura japonesa, é porque eles queriam ver Sim, filmes. sim, eles queriam também. Era puro lazer, né? Sim, 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 sim. E essa programação era o máximo, entendeu? Sabe? Eu gostava demais. E depois você foi estudar, depois você veio para São Paulo, você Aí, em estudou no Instituto 64, de Arte e Decoração. não, aí então, em 64, eu convenci, e na verdade não precisei convencer, porque minha mãe queria mesmo que eu estudasse. Aquelas Aham, enviadas minhas para São Paulo para fazer um motor e para fazer um curso de pintura, certo, já era para me preparar um pouco, para me acostumar com São Paulo. Então, quando certo. eu fui em 64, foi no ano da Revolução, né? Da Revolução, não, desculpa, no ano do golpe, eu já fui para morar, fui morar num pensionato, tudo isso. Mas você E, veio e sozinha. sozinha. A minha mãe queria me pôr no Acamaçã. Eu fiquei preocupadíssima. Eu falei assim, eu não vou gostar dessa escola, desse Vai ser regime muito. militar. A Você minha, estava a 64, você estava quantos anos mais ou menos? eu tinha 15 anos. 15 anos? A Nossa. minha alegria é que o Acamação estava lotado. Aí, aí foi uma coisa incrível, porque aí eu me matriculei no Roosevelt para fazer o científico e eu fui para eu fui, acho que não sei, eu não lembro primeiro se eu fui para uma pensão, depois eu fui até para a pensão da Sul Brasil, entendeu? Que tinha uma espécie de pensionato assim para parentes de cooperados da Sul Brasil, que era da aclimação. E depois eu não lembro, eu pedi para viajar todos os dias, de Atibaia para Sim, São Paulo. Então eu pegava o ônibus às 5 horas da manhã, chegava às 7 horas em São Paulo, ia direto para fazer o científico e, sim. me, e pedi para o meu avô me pagar uma escola que era CAD, chamada IAD, que era Instituto de Arte e Decoração. Porque eu já tinha intenção de me preparar para fazer arquitetura. E o IAD Ah, era o que tinha de mais vanguarda em termos de curso médio certo. na área das artes. Você tinha ali no IAD os melhores professores, os melhores arquitetos, artistas plásticos. O Rui Otaki, o Ricardo Otaki davam aula lá, entendeu? Samuel Spiegel, Jaime Lerner. Tinha a nata da Caramba. arquitetura e das artes plásticas. Sim, E sim. eu me dei muito bem no IAD, tanto é que eu me formei assim, em primeiro lugar e acabei Nossa. trabalhando lá como assistente durante os 2 anos, que foram Ah, que legal. 2 anos que eu fiz o cursinho para arquitetura. Porque eu passava na matéria ligada às artes, mas não passava em física e matemática, entendeu? Ai, ai, ai. E também foi nessa época que você veio sozinha, que depois você começou a se enturmar com alguns estudantes niqueis, né? Não, mas aí olha só, eu fiquei 2 meses viajando de ônibus Ah, e aí era muito cansativo, entendeu? Porque eu aham, chegava 9 horas da noite, ia jantar, não sei o quê, e tinha que estar 5 horas da manhã na rodoviária outra vez, entendeu? sim. E aí eu fiquei muito amiga da Ruth Kyomoto, que estudava no Roosevelt comigo, e a gente tinha uma turminha ali no Roosevelt. Certo. Era um grupo de meninas e a gente ia estudar muito numa biblioteca que tinha ali no começo da Brigadeiro, como que era o nome? Era um point assim, de estudante. E tinha os meninos mais velhos que já faziam engenharia, na FEI, na Mauá, na USP, sei lá. E a gente fez um grupo assim, muito bacana de, Ah, de, que legal. de, de, de pessoas assim, que a gente saía, viajava, fazia acampamento, entendeu? Sabe? Mas éramos um grupo meio elite, entendeu? Mas Porque e também você, de uma certa forma, assim, você acabou até se tentando retomar, né, aquela coisa da cultura japonesa que mas estava meio afastada, né? mas era numa outra escala, entendeu? Aham, Eu lembro que aí nessa época eu fui morar eu ficava viajando o tempo todinho e a mãe da Ruth, Dona Mieko Kyomoto, que foi assim aham. minha segunda mãe da Ria, da Miriam Ria, que está aí nos assistindo, Ah, ela me tratava como se fosse mais uma vez. Ela tinha 4 meninas.
E eu era a quinta filha, entendeu? O pai, o Kemoto Sansi me tratava assim como se fosse, me apresentava como se fosse mais uma filha. Porque eu fiquei morando lá com as meninas, Ah, que entendeu? legal. Ah, então você nem cresceu com a Miriam também? A Miriam. A Miriam Ó, eu gente, a conheci Miriam é a nossa ela, nem era diretora aqui. adolescente. Ai, que legal, que Foi muito, legal. foi muito incrível essa época, porque durante um tempo, eu acho que eu não lembro quanto tempo fiquei, mas acho que fiquei quase um ano ali morando. Então a gente tinha essa programação. E nessa época, eu lembro que eu não lembro exatamente que ano, mas veio, acho que foi em 68, que veio o imperador, os príncipes. Uhum. Na época era Michiko Hidenka e o Akihito, né? 60 anos da E imigração Brasil, japonesa. da migração japonesa. E a gente estava estudando nessa biblioteca. A mãe das meninas, a moça virava e falava assim: vocês não vão ver os príncipes? E a gente esnobava. Você imagina, Ah, porque tem que ver príncipe japonês. ah, Havia uma arrogância da nossa parte, entendeu? ah, Para a gente não se sujeitar, entendeu? entendi. Aquilo que, sei lá, a comunidade inteira venerava. Esperava, né? A gente É, queria é. ser independente. Ai, ai, ai. Mas nessa história de ficar estudando ali na biblioteca, uma hora a gente foi tomar um café e a gente viu os caminhões se formando para o desfile que teria para os príncipes ali no Anhangabaú. Sim. E aqui, conversa ali, a gente vendo, rindo, não sei o quê. De repente, uma das meninas do grupo vira e fala assim: e o motorista falou que dá carona para a gente, se a gente não quer ir. E pum, a gente Ah, entrou num caminhão, na cabine do caminhão. ah, Entendeu? E vimos o príncipe e a princesa assim, de lado. caramba! Nossa! E, ó, vocês que não estavam nem assim, Nem aí. muito preocupados com isso, e um monte de gente querendo chegar perto do príncipe, e no final vocês passaram na frente dele. Aí eu lembro que a gente chegou de noite, quando a gente voltou para casa, a gente deu a maior esnobada. Né? Mas eu vi Não o príncipe queria. assim, ó, pertinho, assim, ó, tá do meu É, lado aqui, ó. não, como fala, a gente estava num camarote em movimento, entendeu? Foi muito engraçado. Não, Mas nessa cara, época a gente tinha lá as nossas atividades de lazer, tudo isso, mas a gente não frequentava muito a comunidade. Tanto é que eu nunca fui no Clube Piratininga, entendeu? Eu fui só uhum, conhecer a sede recentemente, entendeu? Quando fui fazer um trabalho lá. Mas sim. é engraçado, porque a gente não. Eu acho que a gente tinha uma espécie de uma arrogância, assim, tipo, somos intelectuais, entendeu? Uma bobagem dessa. E quando que você foi para Brasília fazer arquitetura mesmo? Que você Então, passou? aí eu não passei no primeiro vestibular da FAO, eu só queria a FAO, eu não queria o Mackenzie. Não queria o Mackenzie primeiro porque o Mackenzie naquela época tinha um grupo que era muito de direita, entendeu? E Uhum, eu já tinha umas ideias meio de esquerda, não que fosse de esquerda, mas já tinha uma influência assim, mais liberal. E porque o Mackenzie era caro, e eu achava um absurdo pagar a faculdade, entendeu? E não tinha outras faculdades de arquitetura. Aí prestei sim. vestibular, passei em 10 em tudo quanto era exame de desenho, de criação, de arte, Olha, olha que legal. mas tirei 3,8 em física e matemática, precisava tirar Ah, 4. A média era mais alta, entendeu? Porque sei, sei. naquela época havia os excedentes. Entendi. Mas não deu para passar. E no segundo ano que eu fui fazer o vestibular, eu lembro que eu tinha um professor de física, Francisco Ramalho, que era um cineasta. E ele nos convidou para assistir uma estreia no longa dele. Foi a primeira vez que eu vi um filme e falei, uau, entendeu? Então existe uma Ah, produção de cinema. Mas só me chamou a atenção e o Ramalho me apresentava ao pessoal lá do curso universitário assim: tá vendo? Vocês não querem estudar física, não querem estudar matemática, faz igual a Tezuka, que desprezou física e matemática e não passou, entendeu? tá Eu vendo? era um exemplo negativo. Ai, meu Deus. Aí, quando chegou em julho, eu estava meio perdida, então eu falei assim, acho que não vou passar, não vou entrar na FAO, porque eu tinha uma dificuldade, entendeu, nessa área. E aí eu falei com a Ruth Kiomoto,
Sim. minha colega e morando junto, minha irmã, entendeu? Falei, vamos comigo para conhecer a Universidade de Brasília, que eu ouvi falar da Universidade de Brasília, que tinha um Instituto Central de Arte. Que eu chamo até hoje é o Ruth Dionê, que era a mais velha, A entendeu? minha irmã mais velha. E aí a gente foi para Brasília. Ah, não, fomos falar com os pais dela, entendeu? Se a gente podia. A gente tinha 17 anos, sei lá, eu acho. Nossa. Aí Brasília era muito distante naquela época, né? Sim, sim. Aí eu lembro que o pai dela falou: tudo bem, vocês podem ir, mas tem que levar alguém junto. E a gente levou o Massato, primo da Ruth, entendeu? Que Ah, era um pouquinho mais velho que a gente, sim, sim. tem também arquitetura. E se ele fosse junto, a gente podia ir. E nós três fomos para Brasília, entendeu? Caramba. E eu conheci a universidade e eu fiquei encantada pela universidade. Entendeu? Tanto é que quando voltamos, no final do ano, eu prestei vestibular lá para Brasília e nem fui mais para a FAO. Prestei vestibular para Aí você Brasília e passou acabei. lá, aí você passou, aí começou a estudar lá em Brasília, né? E aí me Isso. mudei Aí, para lá, entendeu? A minha mãe virou para mim e falou assim: Você pensou duas vezes? Eu falei: Claro, não tinha pensado duas vezes, nenhuma, entendeu? Eu fui meio de supetão, vou para Brasília. sim, sim. Eu E, acho, ah, Joey, eu acho que eu estava, na verdade, eu querendo fugir de São Paulo, entendeu? hum, Fugir da comunidade japonesa. Eu estava meio indócil, entendeu? Querendo me entender quem eu era, sabe? Com altos problemas de entendi. identidade e vivendo no meio da comunidade e não me sentindo japonesa, com uma certa vergonha até, não falava japonês, entendeu? Sabe? É, eu acho que eu estava querendo fugir. Eu fui entender isso depois. Aí, Entendi. quando cheguei em Brasília, não tinha japoneses nem descendentes. Em toda a universidade só tinha eu e a Neuci, uma outra menina, que era tão engraçado, porque a gente não tinha matérias na mesma sala. Então, muitas vezes a Neuci vinha para mim e falou: Tizuka, eu recebi um recado para você, me confundindo com você. E vice-versa, entendeu? Só no outro ano que passamos a ter aulas na mesma classe que descobriram que eram duas japonesas. Ai, ai, ai. E essa coisa de morar numa cidade ou fazer uma universidade onde basicamente os Nikkeis eram desconhecidos, entende? E convivendo com gente de tudo quanto era lugar do Brasil, eu descobri um Brasil novo, que não Ah, era que só legal. paulista, não era só descendente Sim, de sim, sim. italianos, entendeu? Isso foi muito importante. Essa é, descoberta, entendeu? Sabe? Essa vivência assim de saber que o país era tão grande, tão diversificado, entendeu? E eu comecei a ficar interessada na história da minha família. Comecei a Ah, ficar curiosa. mas Então, quem foi? mas nessa época que você estudou na faculdade de Curitiba, Não, desculpa, Brasília, né? é, Você estava fazendo o curso de arquitetura, mas aí a faculdade, não, no meio do curso, é. fechou isso? Não, é porque para você fazer arquitetura, ou para fazer cinema ou qualquer outra matéria, você tinha Ah, que fazer o Instituto Central de Arte, que eram 2 anos. Então, ah, você tinha matérias na artes plásticas, cinema, literatura, música, entendeu? Tudo isso. certo. E eu descobri o cinema. E comecei a Sim, fazer sim. paralelamente cinema e com as matérias de arquitetura. Até que chegou uma hora que eu optei por cinema. Ah, Entendeu? entendi. E quando que você foi depois fazer cinema na Universidade Federal, lá no Rio de Então, Janeiro? aí, em 1972, eu estava muito curiosa para conhecer o Nordeste brasileiro, Certo. em função de influência de professor, de influência dos colegas, tudo isso. E fui numa viagem quase que de carona. Fui para Bahia, de Bahia para Paraíba, Pernambuco, Pernambuco para Paraíba, eu queria ir subindo. E cada lugar que eu chegava, eu ia procurar quem fazia cinema, entendeu? Quando eu cheguei no Rio Grande do Norte, recebi um recado que iam fechar a escola de cinema de Brasília. Entendeu? Aí voltei correndo e fizemos uma briga, uma batalha para que não fechasse, mas na verdade o curso de cinema lá era entendido como um curso muito subversivo, entendeu? Ah, Porque entendi. era um curso que propunha integração das várias áreas. A gente queria fazer filme para medicina, filme para engenharia, entendeu? Sabe? E éramos poucos alunos,
mas muito incômodos para a universidade, que naquela época Ah, tinha um reitor que foi colocado lá para apaziguar, entendeu? As manifestações estudantis da universidade. entendi. E esse reitor queria fechar o curso de cinema. A gente brigou, fomos para falar com o ministro da Educação, procuramos Deus e o mundo, mas não conseguimos. E aí eu propus assim, a ir para o Rio de Janeiro para ver como que era a escola da Fluminense. Entendeu? Certo, Na verdade, não queria voltar para São Paulo, porque eu ainda estava com aquele ranço de querer certo. experimentar essa vida longe de São Paulo, entendeu? E aí eu fui para o Rio de Janeiro, fui ver a UF, vi que tinha um currículo semelhante a de Brasília, voltei para Brasília e falei assim, a UF é a nossa escola. E aí vários alunos se juntaram para fazer a transferência, alguns ficaram, outros mudaram de curso, e eu fui para o Rio de Janeiro. Foi assim que... Entendi. E você ficou lá durante quanto tempo no Rio? Então foi engraçado, porque antes de ir para o Rio, eu tive a sorte de trabalhar no... A gente tinha lá em Brasília um grupo que era uma espécie de, uma, de um reduto assim, de caras ligados a artes plásticas, música, cinema, todo Certo. mundo, entendeu? E a gente morava juntos como que é o nome disso? República. Uma espécie de República. uma república. E eu ia falar uma coisa que. E aí dois dos meninos trabalhavam no Correio Brasiliense como diagramadores. E Uhum. um semestre antes de me mudar de Brasília, houve o surgimento de um novo jornal lá, o Diário de Brasília. E eu queria trabalhar lá, entendeu? Então, os meninos me ensinaram, assim, da noite, de dia para noite, a fazer Ah, diagramação. E eu aham. fui trabalhar lá, com o pessoal do Rio de Janeiro, que foi lá implantar o jornal. Acabou que os meninos que faziam de qualquer jeito, porque já eram diagramadores, e eu era cachista porque não queria errar, entendeu? Eu Aham. acabei sendo benquista pelo editor. Que Quando eu legal. fui ao Rio, eu precisava trabalhar, entendeu? Aham. E eu tinha feito um curso de fotografia, minha mãe tinha voltado do Japão, trouxe duas Nikons para mim, então eu estava toda assim, Olha, chique, Nikon entendeu? era top, né? Era Era top. top. Eu não sabia o direito de fotografar, mas eu reduzi com ele. Aí eu bati lá no jornal onde estavam os dois editores, o Zé de Carvalho e não fui ver o nome do outro, e fui me apresentar para ser fotógrafo. Imagina. Olha, que E legal. a Pinheiro Júnior. O Pinheiro Júnior até gostava muito de mim, me embarcou, me levou para o departamento de fotografia, mas a vaga tinha sido preenchida. Aí ele falou Hum, assim, Juca, não tem, mas tem um lugar aqui na geral, se você quiser trabalhar aqui como. Não era nem como foca, como repórter. olha, Entendeu? que legal. Olha que Caramba. doido, cara. É. E doido é eu que aceitei, que nem sabia escrever direito. E assim fui lá trabalhar como repórter da Geral. E foi muito legal que eu fui capturando assim matérias ligadas a cinema para fazer. E Sim, depois sim, sim. ligadas também a alguma coisa à imigração. Entendeu? E aí Ah, veio uma mudança do jornal, que passou a ser hoje, que veio o pessoal de Minas, e eu fui para o segundo caderno. E passei a fazer matérias especiais, fotografando e escrevendo. O que caramba. foi fantástico para mim, entendeu? Nossa. Conheci o Rio de Janeiro muito rapidamente, conheci as Aham. pessoas e comecei a focar numa pesquisa sobre o Gaijin, entendeu? Então foi daí, nessa época, que você já começou as suas pesquisas do Gaidin. Mas Eu, você só foi que eu queria fazer um documentário. certo. Mas em 78, você abriu uma produtora, né? Com É, CPC, né? isso tudo foi em 73, eu era aluna do Nelson Pereira do Santos na UF, Ah, aí ele foi fazer um filme, acabei trabalhando como estagiária, que fazia tudo, entendeu? Foi um aham. puta de um aprendizado. Aí depois eu fui trabalhar como estilo, já que eu tinha máquina num outro filme. Aí depois o Nelson me chamou, eu fui ser cenógrafo do Tenda dos Milagres, mas eu já estava com o projeto e nesse momento eu já estava com o Gaijin como um Um dos projeto de projetos. ficção. Certo. E aí a gente colocou na Embrafilme como diretor estreante.
E, em seguida, surgiu a oportunidade de fazer o filme do Glauber Rocha. E aí, quando fizemos o filme do Glauber, a gente foi lá para o Roberto Farias, na Embrafilme, fizemos o filme do Glauber, entendeu? Aqui esse projeto, brigamos para que saísse o nosso projeto. E o Beijinho foi revelado. Ah, então, mas né, nessa produtora, vocês fizeram até, assim, produziram os filmes importantes, que o Bar de Esperança, Rio Babilônia, Idade da Pedra, né? Da Terra, do da Terra, né? E, Tizuka, foi em 1990, né, que você praticamente desenvolveu o projeto, né, o Gaidin, Caminho da Liberdade. Foi antes. Foi antes que você desenvolveu o projeto. Eu filmei em 78 e lancei em 80. Em 80, então, foi a data de lançamento do Gaidin, que você fez em 78, que foi o primeiro longa-metragem, né, como diretora e roteirista, é isso? Isso. E Tizuka, mas agora você falou que lá atrás você já estava assim, tinha esse desejo, né, de fazer esse resgate, contar a história da nossa comunidade. E é interessante porque durante um tempo você fugiu, né? Queria fugir, né, da questão cultural, né, da sua descendência. E de repente você, não, eu quero contar a história da imigração. Como é que foi para você, né, esse processo de retomar, correr atrás dessas informações? Você falou que, né, foi aí que você começou a resgatar um monte de coisa, né, lá de trás e juntar todo esse material. Como fala? É impressionante que quanto mais você foge, mais parece que ela vem atrás. A atração é muito grande, né? E eu senti muita necessidade. É aquela coisa, você tem a cara que te identifica como alguém de uma determinada etnia. Meu nome não tem nem nome ocidental, entendeu? E toda hora você é questionada, você é japonesa, você é japonesa. E eu virava assim, não sou japonesa, eu sou brasileira, eu tenho minha carteira de identidade brasileira. Assim. Mas é uma coisa que quem não vive isso não entende, né? Sim. Então, por isso que eu acho que o contato de Brasília foi importante, porque me fez ter necessidade de querer saber quem eu era, entendeu? Certo. E essa curiosidade fez com que eu fosse buscar as histórias que a minha avó contava, que eu já não aguentava mais, sabe? Eu vi quando era criança. Então eu sofro muito, não estou querendo. Mas aí a intenção era outra, era querer saber qual era a minha origem, de onde, né, como é que surgiu, porque com toda essa Joy, eu fui procurar livros de histórias na época, não tinha, ninguém falava sobre imigração japonesa, entendeu? Então era como se a gente fosse um ET que caiu aqui no Brasil sem nada. E aí, tanto não tinha nada sobre a imigração japonesa, que eu chamei um roteirista, o Jorge Duran, que é um chileno que morava no Brasil, depois ele naturalizado brasileiro, para me dar a visão de estrangeiro, porque eu não era estrangeira na medida que eu nunca tinha saído do Brasil. Né? Eu tinha nascido aqui e vivia aqui. Mas o Jorge tinha esse sentimento de se sentir estrangeiro, porque ele era estrangeiro, entendeu? Entendi. Então, e aí a gente começou a discutir sobre isso, entendeu? O que significava, entendeu? Ter qual era a minha história? E aí fui descobrir que não era a minha história, mas é a história de hoje de 1 milhão e poucas pessoas, né? E aí foi... É incrível, porque quando você vasculha e você começa a entrar na intimidade desses acontecimentos, você começa a valorizar, entendeu? A sua família, entendeu? O que eles fizeram, o sacrifício que fizeram, entendeu? Você passa a se orgulhar dela, você passa a se orgulhar da sua vida, entendeu? E você passa a falar com boca cheia assim, não, eu sou descendente de japonês, eu sou brasileira,
mas sou descendente de japonês e tenho orgulho disso, entendeu? Exatamente. Então, o gaijin, todo o processo do gaijin de realização, desde escrever história, filmar, trabalhar com os atores japoneses, entendeu? Fazer contato com os Nikkeis aqui para procurar elenco, para trabalhar no filme, todo o processo, até o lançamento, foi um processo de descoberta, Olha entendeu? que legal. E de contato com as minhas origens. Sim, sim, sim. É. E Então, Tizuka, e assim, mas nessa época, né, como foi o primeiro longa, eu imagino assim a dificuldade que você teve, né? Porque fazer uma superprodução, né? Que foi uma superprodução, requer muito recursos, né? E para você foi difícil, né? Porque não só conseguir os recursos, como você falou, o elenco, né? Teve lá atores japoneses, mas ao mesmo também teve muitos atores Nikkei que na época não existia, quase não tinha, né? Atores, né? Que estudavam tanto é que o artes Kaneko-san virou cênicas. ator. O Kaneko-san, que era artista plástico e Kaneko. trabalhava na cenografia, virou ator. Então, mas como é que foi esse processo? Como é que você teve que garimpar para achar essa turma para fazer o filme? Não, isso faz parte do trabalho, porque não foi só com esse filme, com todos os filmes que você garimpa. Eu acho que eu Sim, tive mais problema de encontrar, por exemplo, a Albatchan do Gaijin 2, do Gaijin Amami Como Sou, a sim. velhinha que faz a última geração, do que o primeiro elenco, entendeu? Mas eu fui ao Japão, eu falo, meti as caras lá, entendeu? Com a cara de pau, e bati na. A sorte lá que os atores trabalhavam com agentes, então fui atrás de agentes, entendeu? E fazia Ah, entrevistas com as pessoas. Eu lembro que a Kyoko Tsukamoto, eu fiz entrevista com ela no café, entendeu? No ah, meio de público, olha só. assim, que estava lá no café. E ela lendo texto para mim, chorando, entendeu? Sabe, fazendo uma cena dramática num lugar público, entendeu? Então, Né? que tem muita dessas pessoas Nikkeis aí praticamente se tornaram atores de Sim. pós-Gaidin, né? É, isso é normal acontecer, entendeu? Aham. Agora, As pessoas se descobrem, né? o problema maior, Joe, é que você sabe que há uma certa timidez Sim, sim. nas pessoas da comunidade. Quer dizer, não há timidez para cantar, é muito engraçado isso, até um jogo de timidez. Verdade. Mas não há timidez para cantar, mas há timidez para qualquer atuação assim mais pública, ainda mais ligada ao universo não japonês, entendeu? Sim, sim. Então, a gente tinha que superar isso, entendeu? Sabe? Mas foi a vontade de querer fazer, entendeu? Sabe? As pessoas que foram se aproximando do projeto também, querendo fazer tudo isso, sabe? De repente as coisas começam a virar e assim, muita gente querendo, oferecendo coisas. Cara que fala assim, eu Ah, não tenho dinheiro, mas eu tenho um caminhão, você pode usar, entendeu? e como é que você fez, né? Porque, assim, realmente, essa questão do recurso mesmo, né? Porque, como você era seu primeiro longa, eu imagino até, assim, para você captar recursos, né? Até o pessoal criar aquela confiabilidade de você investir no projeto, você passou por uma dificuldade também, né? Para Sim. você. Naquela época, a Embrafilme era uma empresa de fomento e geralmente ela entrava com 30% da produção e mais 30% do que seria adiantamento para a distribuição. Ah, Então, em princípio, você tinha 60%, mas você precisava de 40%. E a gente fez cotas. Aí saímos vendendo cota. E ninguém comprava. Ninguém. nossa. As pessoas olhavam fazendo um filme sobre imigração, mas que tema tão árido. Para que falar sobre isso? Sem brincadeira, meus pares do cinema Sim. falavam assim: Tizuka, você vai fazer um filme sobre um tema muito árido, isso não dá filme. E a sorte que eu Caramba. estava tão obcecada para fazer o filme que eu não absorvia isso, entendeu? Sim, Teve sim, até sim. um caso assim anos depois o Roberto Farias, que era o diretor-geral do Embrafilme, me falou que ele recebeu do Itamaraty uma recomendação que não produzisse o filme, que eu acho que foi alguma coisa ligada ao Japão, entendeu? Pedindo que não fizesse filme, que naquela época o Japão não queria que se falasse sobre o assunto. O assunto Ah, era nossa, teve. tabu nos anos 80. Nossa, sério. Ninguém Até isso falava você sobre teve que, imigração. teve que enfrentar isso também, nossa. É.
E tinha outra coisa também, Joey. O fato de não ter pai, ser órfã, eu não tinha alguém da família por trás para sustentar eu, mulher, numa Sim, profissão tão desconhecida que era o cinema. Então, sim. quando eu bati na porta do Bunkyo, eles olharam assim com estranheza. Quem é essa carioca? Entendeu? Sabe? Que nunca ouvimos falar, que não tem um homem por trás, entendeu? Eles queriam bater a porta na minha cara. Aí eu fui lá, insisti, levei o meu roteiro e falei assim: olha assim, professor Hiroshi Saito, quero que o senhor leia, por favor, porque eu estou contando uma história que eu pesquisei junto com as pessoas, mas eu não tenho certeza se é isso. Eu preciso de alguém para Certo, dar um aval. Ele falou certo. assim: eu não entendo de cinema. Eu falei: não precisa entender de cinema. É uma história contada, tá? Que é literatura. Ele não quis receber o roteiro. O medo era tão Nossa, grande, entendeu? entendi. Sabe? Eu acho que a proposta causou um impacto tão com tanta estranheza que as pessoas queriam se afastar. E aí nós entramos com um pedido para a gente usar material do Museu da Imigração, não o material que estava exposto, o material que estava no galpão. E a gente Certo. se propôs, inclusive, a restaurar e devolver restaurado. Olha que legal. Que era assim, carroça, enxadas, não sei o quê, entendeu? Umas coisas assim. E aí eles não davam resposta. Um dia a gente estava numa fazenda, não lembro onde era, mas numa cidade aí do interior, e aí eu queria filmar no jardim deles. Ele virou e falou: não, você não problema nenhum, se o Bunker autorizar, a gente autoriza. Sim. Aí não vinha autorização, não vinha autorização, a gente suspeitou que o Bunker não deu autorização. Ah, aquilo me subiu, naquelas alturas eu já estava enterrado, corpo e alma, entendeu? Num Não podia mais, projeto. não tinha como voltar para trás. Não tinha como voltar. Aí eu fui lá no Bonquê, mas assim, eu fui assim, mas eu fui brava, fui brava. Eu falei: vocês não querem que eu faça o filme? Não tem problema, eu vou para a Folha de São Paulo, para o Estado de São Paulo, e para na época era o Jornal do Brasil, e vou Ah, denunciar que a liderança da comunidade japonesa não quer que se faça um filme sobre a história da imigração. nossa Foi senhora. assim, foi brava mesmo. Foi no grito, né? Ah, Igual mas aí no final deu, aí depois deu certo. Não, aí autorizaram. Ah, Aí tudo foi autorizado. Material mas o Tesoca, sabe o que é interessante, né? Assim, você realmente é uma pessoa que desde de pequeno, né? Você é realmente uma pessoa assim, fora da curva que a gente fala, né? Porque você foi criando, quebrando, né, todos esses tabus, você enfrentou, né? Porque assim, pô, bom que não, você foi lá e enfrentou. Se você não tivesse essa sua determinação realmente, talvez algumas outras pessoas o processo talvez pararia, né? Ou ele até cortaria algumas partes do filme por falta de talvez se posicionar de uma forma mais incisiva, né? Se eu fosse educada como uma boa japonesa, eu perderia essa chance de fazer o filme. Então, né, isso que é interessante. E o filme, assim, Mas, por outro lado, tinha coisas assim incríveis, entendeu? Uma das pessoas que entrou logo de cara, assim, não entrou com dinheiro, mas entrou com o que ele tinha era o lixão, que era lixo. lembra o lixão que tinha móveis usados, que a gente usou na Aham, cenografia sim, também. sim. Ele foi super gracinhas, entendeu? E outra, eu Ah, entrei ali na sala do reverendo Watanabe da Igreja Messiânica para vender uma aham. cota. E eu estava brava, ainda não tinha autorização do Bunkyo, eu estava brava. Eu falei assim: a liderança da comunidade japonesa não quer que eu faça o filme, não sei o quê, assim, estava brava. Aí o reverendo Watanabe riu, olhou para mim e falou assim: tá bom, Tisuka, para você não desistir, a gente compra uma cota. Ah, olha que legal, Por né? isso que a igreja entrou, entendeu? Ah, Então, no meio de tudo isso, você encontra os sim, fora da sim, sim. curva também, entendeu? Sim, sim. Mas a gente filmou, botamos na lata, mas a gente ficou com uma dívida gigantesca, entendeu? Que a gente foi É. pagando. Minha mãe vendeu um terreno que ela tinha, sabe? Tudo assim. Não Teve que, teve jeito. A teve que gente foi garimpar pagando de mesmo, né? novo. Teve que garimpar mesmo, né? Mas assim, eu te dou que a gente fica admirado, né? A gente, cada vez mais, a gente entendendo, né? Hoje, depois que as pessoas veem o filme pronto, né? Parece que é tudo fácil. Parece fácil. Mas essa determinação sua, gente, olha só, você que está assistindo em casa,
Gente, olha só a história incrível aqui da Tezuka. Ela tem muita coisa para contar mais aqui. Então, você que está aí, ó, compartilhe com seus amigos, aí, ó, distribua aí e deixe seus comentários aqui, porque tem muita história aí. E foi aí que você, depois já fez o grande sucesso. E aí, depois que fez esse sucesso, qual foi a reação depois daquelas pessoas que tinham aquele receio? Quem é a Tezuka? Quem é essa carioca que chegou aqui? E, de repente, eles veem lá na tela aquela produção incrível. Não, o filme assombrou muita gente. E não assombrou, assombrou a comunidade brasileira em geral. Entendeu? Sim. O filme, a primeira sessão que a gente fez do filme foi na ABI, no Rio de Janeiro, foi uma comoção. Não tinha japonês ali, nem descendente, entendeu? Sim, foi uma sim. comoção. E aí o filme pegou, ele foi muito bem visto pela crítica, ele foi muito convidado para festivais, ganhou vários prêmios, tudo isso, porque a gente trouxe uma temática muito inusitada, entendeu? Sobre um ponto. É uma realidade que assim, as pessoas talvez não queriam muito compartilhar, né? Ou até às vezes escondia, né? Com Mas certo sabe o que receio. é? Aí em 80, quando eu fui para o Festival de Tóquio, eu falei, agora eu vou vender o filme aqui em Tóquio, vai ser maravilhoso, entendeu? Vou pagar as dívidas, sabe? Aquelas coisas. Sim, sim, sim. Aí eu já pedi umas reuniões, aí quando de repente eu estava na Torre, o diretor da Torre virou para mim e falou assim, e olha que o filme, no festival, ele estava com destaque, entendeu? A imprensa japonesa estava muito a favor do filme. Mas quando você entrava na área comercial, que foi no caso da Torre, para vender o filme, o cara da Torre falou assim, não interessa a gente mostrar esse filme no Japão. Eu falei, como? Não entendi. Não interessa mostrar esse período triste da história japonesa. Eu não entendi na hora. Depois eu parei, pensei e falei assim, claro, o Japão naquela época estava numa euforia, né? Sabe? Muito bem, não sei o quê. E é essa coisa de japonês. Tem vergonha de escândalo e tem vergonha de mostrar o fracasso. Entendeu? Entendi. Então, eu não queria mostrar que, um momento, o Japão não teve como segurar aquela mão de obra toda que teve que sair para sobreviver sim, fora sim. do Japão. Sim, Isso sim, era sim. muito vergonhoso. Depois eu soube até que não se falava da imigração nem nas escolas do Japão. Esse período foi um período meio que apagado no Japão, entendeu? Então não interessava mostrar o filme. E aí não vendi o filme. Eu fiquei com muita raiva do Japão nessa época. Claro que isso passou depois, quando fiz o Gaijin 2, o Japão já tinha passado por uma recessão, tudo isso, e eles começaram a ver com outros olhos, entendeu? Mas na época do lançamento do Gaijin foi difícil. E a filmagem do Gaijin 2 foi Ame-me Como Sou, na história de contar até a história um pouco do inverso, né, do pessoal indo lá para o Japão, né, a DKC, que hoje tem muitos que estão nos assistindo aqui, são pessoas também do Japão, né, a alternativa, ela é do Japão, né, e vocês foram em Londrina, é isso mesmo, Paraná? A gente filmou em Londrina. A história começou quando a Kyoko me chamou para conhecer o fenômeno do DKC aqui no Japão. Certo. Aí eu fui reticente, mas quando eu vi aquilo, eu falei assim, realmente isso dá filme, entendeu? Voltei com a ideia de fazer um filme sobre os DKCs. Porém, quanto mais eu estudava, pesquisava o assunto, eu falei, mas está faltando falar sobre a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Está faltando isso, está faltando aquilo. Eu só sei que acabou que aquela história sobre os DKCs estava virando havia uma necessidade de contar toda a história da imigração no Brasil. Foi aí que surgiu, então, essa ideia de pegar 4 mulheres da mesma família, de gerações diferentes, e contar a história delas, que começa com a pioneira, que já tinha feito um filme, mas agora sobre uma ótica mais ligada à família, entendeu? E aí tendo a segunda, a terceira geração e a quarta geração indo para o Japão trabalhar. Que legal. Eu achei um mote que achei muito legal, entendeu? Que é a primeira que vai, porque eu sempre achei que muitos foram para o Japão para trabalhar, para ganhar dinheiro.
Mas eu tenho certeza que muitos foram com a mesma curiosidade que me surgiu quando eu estava em Brasília querendo saber quem eu era. Entendeu? Sim, resgate tentar É, descobrir a identidade, né? mesmo que não soubesse com muita consciência, mas tinha no fundo, assim, deixa eu ver esse lugar de onde a minha família saiu. Entendeu? Você Deixa eu sabe ver que como é que é. você sabe que eu fui para o Japão, né? Como também de cacete que trabalhei lá, e eu tive realmente, aqui eu era chamado de japonês, eu achava que era japonês, então eu achava que meu sonho era lá no Japão. Aí quando eu cheguei, eu falei, não, mas eu não sou japonês, eu sou neto de japonês, eu sou brasileiro, mas eu achava que eu era japonês, né? Então essa crise de identidade realmente acho que aconteceu com a maioria, né? E Tizuka, e nessa época, quando você, né, começou a fazer o trabalho em cima do Gaidin 2, que você acabou percebendo também um pouquinho que assim que seus próprios filhos, né, que não tinha muito contato, né, com a cultura japonesa, né? Foi muito Foi legal. nessa época, foi nessa época. É, o cinema, quer dizer, quando você trabalha com cinema, você fica tão imbuído por aquele assunto, por aquela atividade, que você acaba arrastando tua família também, entendeu? Então é mais fácil. Eu estava com um problema com um filho adolescente, que fiz um filme sobre adolescência, porque eu sei que naquele ano de produção, até lançar, são 2, 3 anos de trabalho, a gente vai falar sobre aquela temática, entendeu? Entendi. E aí eu falei assim, bom, estava na hora dos meus filhos também tomarem contato com isso. Então, eles já estavam começando a trabalhar na área, mas alguns mais novos não. Mas o fato de trabalharem no filme, seja como ator ou como técnico, eles tiveram a oportunidade de se entranharem mais no assunto, entendeu? Então, que eles trabalham, os três trabalham, que eles são, Ilia, né? Elias, Elias é Ilia, meu filho. tem o Fábio Fábio, e a Naina. Naina. Naina, E tem a né? Lisa, minha sobrinha, e o Pedro, meu sobrinho, os filhos da Yuri. Então, eles todos trabalham com você? Porque era o seguinte, eu precisava de um menino em 2 idades, o mesmo personagem. Então, meu filho fez o mais velho e meu sobrinho fez o mais novo. Então eles já atuaram já de cara. E a menina, a minha sobrinha fez a mais velha e minha filha fez a mais nova. Porque aí tinha uma coisa de semelhança, né? Entendi. Pega da família que a coisa fica mais fácil de ser resolvida. Mas foi super bacana, entendeu? Eu acho que a gente... E nessa época, eu me lembro, assim, eu me recordo, né, que eu andava muito nessa época eu frequentava o mesmo karaokê, junto com os amigos, e com o Paulo Kobayashi. E eu me lembro que ele falava muito, que ele também estava assim, de uma certa forma, ele estava muito empolgado aí, empenhado, não sei se ele chegou a ajudar de alguma forma. Ajudou, ele foi muito importante para a gente. Mas eu me lembro, assim, dele comentando, né, assim, estamos aí, a Tizuka falando do Gaidin 2, aí a gente está tentando ver se consegue alguma coisa. Ele foi a Londrina assistir a filmagem, aí eu coloquei como um figurante, assim, passando, assim. Ai, que legal. Tem que botar a cara. Ele está no filme, com terno branco. Ele e aquele outro deputado do Paraná, que era muito... Antônio Eno. Antônio Eno, sim, que era os... Né? Aí o seu filho também, foi o Fábio que quis, no caso disso, ele quis aprender japonês? O Fábio sempre quis aprender. O Fábio é meu filho adotado, e ele, claro, que aí havia dificuldade de fazer parte da família em termos de escalação de elenco. Mas ele trabalhou na cenografia do filme, e ele sempre quis aprender japonês. Que legal. E essa questão lá que você falou, né, que de você chegar no Japão, né, e você comentou que as pessoas estranhavam nessa coisa de, né, de você também não reverenciar, né, que é uma coisa normal, né, e até o pessoal meio que te distratou, assim, né, de uma certa forma. Você passou por isso lá? Por você ser muito, assim, bem brasileiro, não era a mulher tradicional, aquela mais quietinha que abaixava, tudo assim. Como que Antes foi de fazer o filme, tudo bem, mas depois que eu fiz o filme já premiado, tudo isso, eu começo a ver que os caras
Teve um evento aí que foi o Adido Cultural da Embaixada do Brasil junto, e aí, de repente, estavam lá todos reverenciando o Adido Cultural, e eu, que era convidado, que estava levando o filme, me botando em segundo plano. Aí eu fiquei brava, entendeu? Eu falei, a Kyoko era meio ia como atriz, mas ia também como minha agente, intérprete. E Aham, aí eu falei, Kyoko, eu também quero carro, entendeu? Para passear. O outro aham. tem carro, eu também quero carro. A Kyoko suava, entendeu? Eu falei, como que ela ia Ave fazer Maria, isso? como que é Eu explicar falei assim, isso, né? eu não admito ser deslocado, entendeu? Sabe? Ser colocado em segundo plano. Não nesse evento que eu sou a convidada. Sim, sim, com E aí certeza. eu percebi que eu tinha que mudar meu comportamento. Esse negócio de ficar baixando a cabeça, entendeu? Tentando ser japonês e eu não sou japonês, e eu não sei abaixar a cabeça direito, e eu não falo japonês direito, era uma coisa ruim. Aí passei a falar português, entendeu? Com o tradutor do lado. E Entendi. passei a cumprimentar, não abaixando a cabeça, mas estendendo a mão. Como eu sou meio Ah, grandona, sim, sim, sim. em mão grande, tudo isso, naquela época, os homens japoneses não estavam acostumados a cumprimentar a mulher, ainda mais dando mão, entendeu? Sim, sim, sim. Então, na hora que eu enfiava a mão, ainda botava um salto bem alto para ficar bem alta, ele botava a mão, ele se sentia constrangido. E aí ele Ai, começava a ai. baixar a cabeça para mim, entendeu? Olha só que Ninguém, interessante. o disco. Então, Olha só. nunca mais eu fui ao Japão me fazendo de japonesa, porque eu não sou japonesa, entendeu? Entendi. Quer dizer, E, você realmente, como eu falei assim, você demonstra, né, em todos os momentos aí da sua vida que você, se você não se posiciona, né, o que você claro, realmente é, assumir o que você realmente é, você acaba ficando no caminho e você realmente claro, sempre foi abrindo os caminhos, na verdade, claro. é, através do seu posicionamento. Isso é muito interessante, né? E, e Tizuka, você teve assim vários sucessos, né? Vários projetos depois de Gardim. Eu vou falar assim rapidamente, né? Alguns nomes de gente, muita gente que vai estar vendo, vocês vão ver nomes de gente de filmes muito importantes que vocês assistiram no cinema e vocês não sabem que a Tizuka também estava ali, ó, trabalhando ali, ó. Bom, em 1980, Gardim, Os Caminhos da Liberdade. 1983, Paraíba, Mulher Macho. Paraíba, né? Mulher Macho. Também foi em 1984, Pátria Amada, e 1990, Lua de Cristal com a Xuxa, olha, em 1997, O Noviço Rebelde, 1998, Fica Comigo, depois, 1999, Xuxa Requebra, em 2000, Xuxa Popstar, 2005, Gardinha Ama-me Como Sou, depois, 2007, 1817, A Revolução Esquecida, 2009, Xuxa em O Mistério da Feiurinha, 2010, Aparecida, O Milagre, e 2010 também, Amazônia, Caruana, né? Quer dizer, são vários filmes aqui que tem É verdade, certeza a que... Amazônia Caruana mudou de nome, foi lançado como Encantados. Encantados. O Encantados, né? E assim, são vários filmes que eu tenho certeza que muita gente aqui assistiu. Trabalhos na TV importantíssimos, como 1998, O Pagador de Promessas, que foi uma minissérie, né? 1989, Kananga do Japão, que foi uma telenovela. 1992, Amazônia, né? Que foi telenovela. 1994, a, a Madonna do Cedro, né? Que foi uma Certo? minissérie, é isso? Cedro, né? Em 2004, a Metamorfose, que foi uma telenovela também, e 2020, As Brasileiras, que foi uma série, né? Além disso, você também fez trabalhos de óperas, Madame Butterfly, We Are On, é isso, né? Isso mesmo, de Jimmy Cliff, é isso? Jimmy Cliff foi um clipe musical, um Ai, videoclipe. cara. Foi um videoclipe. Caramba. E assim, quer dizer, são inúmeros, né, projetos aí que tenho certeza que você que está em casa assistiu um monte, quem é fã da Xuxa aí, com certeza assistiram vários filmes aí da Xuxa, né? E você também tem seus projetos pessoais, né, que você que cria oficina de direção e de vídeo, dá aulas, palestras em universidade, né? Uhum. E, e, Sempre rola isso. E é bom porque para você se reciclar, para você poder conversar um pouco com outras gerações, entendeu? Agora a gente está com um workshop que a gente vai dar na Namíbia. Vai ser super interessante. Namíbia,
Nossa, que legal. Que eles estão fazendo um filme commission lá e aí precisam de uma conversa, assim, sabe? Sobre Entendi. produção, não sei o que. Então, a gente vai lá. Nossa, que legal. Tizuka, agora a gente tem um momento aqui que a gente separou umas fotos aqui e eu queria que você visse essas fotos e falasse brevemente assim. Vamos ver que foto que a produção separou aí. Vamos ver. Vamos lá? Opa, essa daí. Minha mãe, eu e a minha irmã. Você é a mais velha, né? Eu sou mais velha. Nossa, você quantos anos será que você estava aí, mais ou menos? Está com 6 anos. Né? 6 anos. 6 anos. Essa você estava na cidade de Atibaia. Atibaia. Mas eu acho que essa foto deve ter sido tirada na foto Tucci, em São Paulo, que era tudo quando era japonês tirava foto. Ai, que legal. Vamos ver? Tem mais? Essa é uma foto Gaijin, primeiro desembarque. Da sua imagem? Mas é da sua imagem? Isso foi feito em Santos? Santos. Ai, que legal. Nossa. Vamos ver? O que mais? Essa filmagem do Encantados, tá eu, a Dira Paz, a Letícia Sabatella, conversando sobre a cena, eu acho. Esse daí foi em que ano que foi? Isso daí foi em 2009, eu creio. 2009, é. Amazônia Carona, 2010, né? 2010. Que depois mudou para Encantados, né? É que foi filmado nessa época, mas depois eu levei muito tempo para conseguir os recursos para finalizar. Ele só foi lançado em 2017. Ah, tá, entendi. Então foi filmado em 2010 e foi lançado em 2017. Entendi. E esse aqui, as filmagens foram... daí é o cartaz, né? É um cartaz já com o nome, já... Isso. E as filmagens foram feitas aonde? Filmei muito lá, Ilha do Marajó, no Pará, ali mexendo, e no Rio de Janeiro, na Marambaia. Que legal. Vamos ver? Tem mais? Meu filho com a minha filha. Eles estão pintando o restaurante que a Naina ia administrar, e a minha filha com a minha primeira neta. Que Na legal. verdade, única neta, por enquanto. Está nascendo outra, mas ainda não nasceu. E eles moram no Rio? Nova York. Moram em Nova York? E eles ainda continuam atuando assim, trabalhando na área? Não, o Ili é fotógrafo. A Naina não quer saber de cinema. Que legal. Vamos ver, tem mais? Aí a minha mãe e minha sobrinha Alissa é atriz, o meu filho Ili é com o meu filho Fábio. Sua sobrinha é atriz? Ela trabalhou no Caixinha Mami Como Estou, é a menina que faz a 4ª geração. Sim. Olha que interessante, sim. Quer dizer, os filhos não, mas já os netos, sobrinhos, né? Ela é sobrinha. A Alissa não é mais atriz, ela trabalha na direção de arte hoje em dia. Que legal. Mas foi sim, pro lado do cinema também. Foi também pro lado de arte. Carreira de atriz para descendentes é muito difícil, né? Porque você não tem muita oportunidade. E como é que você vê isso, né? Que nem você é uma diretora assim, conhecidíssima, respeitada aqui no Brasil. E isso é um tema, né? Até a gente fez uma vez, a gente entrevistou a Bruna Aiso, né? Que tem falado muito e defendendo. Agora ela entrou na novela agora, né? E que eles falam muito assim da questão da raça amarela, que ainda sofre um pouco desse preconceito, que eles ainda acham que nós somos japoneses, né? E nós já estamos na 4ª, 5ª geração, né? Não é um pouquinho defasado ainda o pessoal de novela, telenovela, querer colocar personagem que fica falando garantido, falando com sotaque? Isso é ignorância. Mas por que até hoje nós estamos com 115 anos de imigração japonesa? Porque até agora eles ainda não... Falta os descendentes gritarem, entendeu? Sabe? Espera aí. Eu, por exemplo, ninguém me chama de japonesa, entendeu? Porque se chamar, vai levar. Eu acho que tem isso também. A gente tem que se defender, entendeu? Eu percebo mesmo que ainda... Porque é que como nossos traços não negam a nossa raça, né? Aí o pessoal já acaba falando, né? Que a gente achando que... né, ainda é japonês, né? Eu mesmo, como cantor, né?
às vezes canto em rodeios, né? Eu vou cantar música sertaneja lá, aí eu canto, o prefeito fala assim, ô japonês, você vai dar conta, né? Eu falei assim, pô, primeiro que eu não sou japonês, sou, né, brasileiro. Aí quando ele vê eu cantando lá e faço aquela bagunça, eu falo, caramba, né? Eu falo, mas eu sou brasileira, eu só tenho o olho puxadinho, mas eu sou neta de japonês. Então, ainda tem, né, essa falta ainda dessa conscientização, né? A gente espera que um dia, assim, cada vez mais, né, a televisão cada vez mais também, e o cinema, né, comece a colocar realmente os descendentes, né, não só na área artes cênicas, mas também na área musical. Na área musical ainda é mais forte ainda. Eu acho que ainda esse pré-conceito ainda falta muita coisa quebrar, né? Vamos torcer, mas você faz esse papel importante para a gente, viu? Mas cada um é que tem que fazer o seu papel e sabe brigar para ter seu espaço, né? Porque às vezes eles falam assim, porque não tem o núcleo, né? O núcleo para fazer uma família japonesa numa novela. Mas, poxa, hoje, mestiço, descendente, não tem mais essa coisa. Então, acho que falta esse recurso, esse discurso já está meio defasado, né? Tanto é que a novela deu errado, tiveram que mudar a história, né? Sim, né? Você vê que coisa, né? Esqueci o nome. Que ainda colocar até um personagem que não era descendente e puxar o olho para querer fazer, né? Aí mudaram a história, que era dotado, sei lá, era alguma coisa assim. Né? Porque a própria comunidade meio que, né, ficou meio assim. Mas tinha um grupo em São Paulo de atores que estavam se rebelando. Sim, justamente esse grupo aí que é o grupo da Bruna Isaac, que tem tomado a frente, muitos atores, justamente dando esse grito, né? Olha, nós também, os descendentes chineses, coreanos, japoneses, nós somos todos brasileiros, então nós temos muitos atores, né? Então acho que está começando esse movimento. Mas o problema é que o audiovisual ele é visual, entendeu? Sim, então, na verdade, você só pode fazer personagens que a tua característica possa endossar, entendeu? A minha filha, quando era pequena, queria ser atriz, eu viria e falei assim, Naim, só vai poder fazer filme de filhos de orientais ou então de indígenas. Filme japonês, a sua mãe que faz, só fez 2, em 40 anos de trabalho. Indígena é raro ter também. Então, você quer isso? Entendeu? Entendi. Mas, Tizuka, assim, primeiro, eu queria muito agradecer mesmo a você ter aceitado nosso convite, você que está na correria, e tem mais fotos aí que a gente separou. Vamos ver qual é a próxima que tem aqui. Esse foi um ano novo que reuniu as mulheres da família. A minha mãe no meio, eu e minha Isso no Rio? E minha filha e minha sobrinha, no Rio de Janeiro. Que legal, que legal. Que só as mulheres, né? Todas poderosas, né? E tem mais fotos? Vamos ver? Essa daí, então. Aqui tem a Nilva do lado esquerdo, que foi intérprete no Gaijin 2, uma pessoa queridíssima, sabe, muito amiga, faleceu recentemente. A dona Mieto, a mãe da Ria, minha segunda mãe, que eu falo, e a minha mãe do outro lado. Que legal. Quer dizer, só as suas duas mães, né? Que legal, que legal. Tem mais fotos? Acho que é a última, né? A última. Bom, Tizuka, assim, a gente tem... pode ter certeza que a nossa comunidade, assim, tem muito orgulho mesmo, né? De você ter sempre se colocado aí, se impôs, né? No seu trabalho para você conquistar. Hoje você conquistou uma pessoa muito respeitada no nosso Brasil, não só pela comunidade, mas fora da comunidade. Você tem todo esse respeito com todos esses filmes, essa sua trajetória. E a gente queria realmente aqui agradecer você ter compartilhado, né? A gente não poderia ter... Já faz tempo que a gente queria você presencial, né? No presencial, só que como você está com o pé, né? Ainda debilitado, eu falei assim, não, então vamos... Quando surgiu a ideia de fazer o online, a Miriam já falou assim, vamos tentar para trás, acho que no online a gente consegue trazer a Tizuka, né? Então, gratidão mesmo, e a gente fica aqui, né? Já estamos encerrando. Eu queria que você desse assim qual o conselho, né? Você como essa mulher poderosa, essa mulher que enfrentou todos os tabus e conquistou seu espaço,
para as pessoas aí que estão lá no Japão, que têm um sonho, né? Para as mulheres, para todas as pessoas aqui do Brasil, os Nikkeis ainda que estão ainda com aquela sensação que tem medo de ser diferente, né? De se posicionar. Qual é o recado que você dá para eles? Bom, eu me sinto assim, muito privilegiada de viver num país como o Brasil, onde a diversidade étnica é grande e, portanto, a diversidade cultural. Eu acho que essa é a grande riqueza e é a maior riqueza para você lutar contra os preconceitos de todos os tipos, de gênero, de raça, de religião, entendeu? Eu acho que assim, o respeito pela sua individualidade, pelos seus sonhos, por aquilo que você acredita, é a principal coisa. E não deve abrir mão, não. Eu acho que é o que faz a gente ser o que é, entendeu? Então, ser brasileiro é uma coisa assim, é um privilégio enorme. Eu acho que para você que é descendente de japoneses que está no Japão, entendeu? Deve estar percebendo isso, entendeu? E eu acho que quando sai alguma coisa de carnaval por aí, sai todo mundo pulando, entendeu? Uma alegria, dizer assim, não, isso é carnaval do Brasil, né? É como se fosse o futebol do Brasil, a bandeira do Brasil, entendeu? Como eu falo, a gente tem um vínculo não com a raça, a gente tem um vínculo com os nossos sonhos, com as nossas lembranças, com as nossas memórias. Se as nossas memórias estão no Brasil, ou se estão agora no Japão, é isso que importa, porque isso é a sua vida. Exatamente, né? Né? Bom, então, Tizoca, não tirando mais o seu tempo, eu sei que você tem seus compromissos. Eu queria aqui, mais uma vez, em nome da Alternativa, agradecer. E a você que está em casa, também ficou. Antônio Arigatô, né? E você que está em casa, gente, ó, muito obrigado por ter ficado até agora. A gente agradece, compartilhem com seus amigos. Gente, olha, deixe seus comentários, compartilhem essa história incrível dessa lutadora, esse grande orgulho da nossa comunidade que aí desbravou e mostrou a nível mundial, né, a verdadeira história da nossa imigração japonesa. Tizoka, muito obrigado e a gente espera obrigado vocês. Até a próxima, viu, gente? Tchau, tchau, gente. Tchau.